Oi pessoal, voltamos aqui no canal Viver Bem da Unimed Fortaleza com um assunto super interessante. Hoje vamos falar sobre lipedema, que é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de gordura nas mulheres, principalmente nos membros inferiores. E para saber tudo sobre o assunto, vamos conversar com um médico especialista da Unimed Fortaleza. Fique com a gente! E para entender um pouco mais sobre o assunto, convidamos o Dr. Vicente Freire, que é cirurgião vascular da Unimed Fortaleza e veio conversar com a gente sobre o que é lipedema. Doutor, para começar, o que é a doença e quais são as causas? Olá, Ingrid. Lipedema a gente chama de síndrome da gordura dolorosa. Hoje é uma doença que atinge mais ou menos 12% das mulheres no Brasil e está associada a um acúmulo de gordura, principalmente nos membros inferiores. E o que a gente sabe, por alto, é que a lipedema é uma doença que causa um acúmulo de gordura, principalmente na região das pernas e dos braços, não é isso? Mas a gente sabe que é muito mais do que uma causa estética, não é? Antigamente as mulheres tinham esse desconforto e o lipedema ele está muitas vezes associado com a celulite, mas são coisas diferentes. O lipedema ele atua principalmente nos quadris, coxas e pode acometer abaixo do joelho. Ele poupa muitas vezes os pés. E esse acúmulo de gordura, ele é doloroso. Então, os pacientes eles reclamam de dores, às vezes pode aparecer algumas manchas roxas. Além disso, ele está pouco associado à perca de peso, à sua resolução. Diferente da celulite, diferente mesmo do acúmulo de gordura, que ele normalmente é homogêneo. Então, você vê aquelas pacientes, do sexo feminino, principalmente, que em booms hormonais vão ter o quadril muito largo, a coxa muito larga, bem diferente do resto do tronco, que acaba ficando mais fino. Doutor, e o que causa essa doença? Essa doença é uma doença hereditária, infelizmente vai passar de pai para filho. Hoje, com essas alterações dos nossos hábitos, principalmente alimentar, o aumento da obesidade na população está se tornando cada vez mais evidente. Mas não é simplesmente o ganho de peso relacionado à gordura. A gente tem realmente dores articulares, os pacientes eles reclamam dessa sensibilidade ao toque. Você vê que esse acúmulo ele não é homogêneo, então é muito representativo para a mulher essa alteração onde ela fica com aquele quadril muito largo, aquela coxa muito larga, muito desproporcional e muitas vezes você pode ter acúmulos de gordura, nós de gordura, que eles fogem um pouco da pele e, na verdade, da estrutura da coxa e dá a sensação de que está nascendo literalmente uma massa, uma bola de gordura e isso causa muito transtorno, principalmente do ponto de vista psicológico. E sabemos que existem tipos, não é mesmo? E isso interfere na forma do tratamento? A gente sabe que hoje se classifica em até 4 tipos. Envolve normalmente o quadril e a extensão para coxas, ou então quando acomete quadril e coxas, ou então quando acomete também abaixo do joelho. Então, na verdade, a expansão do número de tipos é baseada também na gravidade da doença. Realmente muda o tratamento. A gente sabe que quando a doença é mais grave, não vão ser só alteração aí do hábito alimentar, mudança de estilo de vida ou até drenagem linfática, que é o que normalmente nos consultórios passam, que vai resolver o problema. Tanto é que hoje a gente trata o lipedema como uma doença multidisciplinar. Pode envolver o cirurgião vascular, muitas vezes pode envolver o tratamento da obesidade, se necessário for, também cirurgia plástica, a gente tem a lipoaspiração, ou então, às vezes, até fazer o que a gente chama de dermolipectomia, que é a excisão cirúrgica daquela área acometida por gordura. A gente tenta, claro, preservar a estética o máximo possível, mas às vezes não é possível fazer essa preservação. Hoje é muito comum essas cirurgias, por exemplo, no pós-obesidade, onde você tem aquele acúmulo de pele e acaba fazendo esses procedimentos cirúrgicos. O lipedema também é muito parecido. Hoje, cada vez mais a gente avança em outros lugares do mundo, por exemplo, Noruega. A gente já tem serviços especializados em lipedema. Aqui no Brasil a gente também tem. Mas o ideal é sempre você começar procurando um cirurgião vascular ou um geologista para a gente iniciar essa caminhada. E como falamos agora sobre os especialistas para acompanhar nesse caso, é importante que você tenha sempre o guia médico online da Unimed Fortaleza para procurar o especialista mais pertinho de você. Clique aqui no card. Doutor, eu acho que agora todo mundo quer saber. Existe cura? E existe alguma diferença da lipedema para a celulite? Infelizmente é uma doença hereditária e, como todas que a gente tem aí, apenas tem tratamento. Mas hoje a gente tem uma grande melhoria da qualidade de vida. Antigamente realmente era um pouco estigma para as mulheres, mas
com acompanhamento correto, de longo prazo, com as consultas com os profissionais adequados, você vai evoluir, claro, para o controle da doença e uma sensação tanto bem dos sintomas, como também do ponto de vista psicológico e estético. Em relação à celulite, a principal diferença é que a celulite é homogênea e você não tem dor. Então, o lipedema, ele tem aquela concentração ali mesmo no colote, a questão lá nos quadris, e é muito desproporcional. Então, você vê ali, muitas vezes, o que chega no consultório, doutor, eu já fiz de tudo para emagrecer, eu fui no médico e ele disse que isso aí não é por conta das minhas atividades nem da minha dieta, porque realmente eu tenho um problema que ele chamou de lipedema. E aí a gente começa essa caminhada, como eu disse, tratamento adequado, acompanhamento, a gente chega aí num bom resultado. Doutor, estamos chegando ao final do nosso vídeo e para encerrar, o senhor pode deixar algum aviso para o nosso público? Eu acho que hoje a medicina evoluiu muito e a gente tem controle. A mulher não precisa mais estar tão estigmatizada por conta desse problema. Realmente a gente vê aí 12% da população feminina no Brasil, então 1 em cada 10 mulheres. E é uma doença com tratamento, então você pode procurar o seu médico, a gente faz o acompanhamento e cada vez mais as mulheres estão se beneficiando aí, claro, convivem com o lipedema, mas não é algo que vai estar influenciando tanto na sua vida. Procura o médico, procura o seu cirurgião vascular, a gente faz o tratamento multidisciplinar e aí a gente vai ter o quê? Boa qualidade de vida, eu acho que é o mais... ter uma vida saudável, né? O que importa. Perfeito. Então, para relembrar, não esqueçam que o Guia Médico Online da Unimed Fortaleza está aí para ajudar nesse assunto. É isso, doutor. Muito obrigada por todas as informações de hoje. Acredito que tiramos muitas dúvidas e que o vídeo foi maravilhoso para quem está nos assistindo. Então, eu que agradeço e aí conte conosco aí.